É isso, torcedor. Chegando mais um corte para vocês, mais notícias do Verdão. Estou trazendo aqui hoje da Placar TV, para quem já deixa os créditos. O link do canal está na descrição, mas antes que eu solte o VT, já aproveite esse tempinho, faça a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações e, claro, comente à vontade a respeito do vídeo, que o Palmeiras ontem realmente jogou uma bola redonda. Aí enfrentou a equipe da Jacuipense pela o jogo de volta da fase classificatória para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Então, quem passava, quem passasse, segue vivo na competição, né? Vai para as oitavas. Só que o Jacuipense recebeu muito bem o Palmeiras, propôs jogo e assim o Palmeiras jogou com o time reserva, fez o futebol que o time titular não faz. Foi isso que o torcedor que assistiu o jogo viu, quem assistiu o jogo viu ontem. O Palmeiras realmente joga a bola com uma equipe de nível bem inferior tecnicamente e a bola rolou. Fez um jogaço. O Palmeiras fez um jogaço, um jogo totalmente diferente que o palmeirense não vinha vendo. Isso com uma equipe reserva. Fez 4 gols, tomou um, mas o Palmeiras todo o tempo no ataque, tocando bola. Teve até um momento que a gente viu de surpresa que aconteceu alguns lançamentos e o Abel Ferreira reclamou. Parece que o Abel vai tá querendo mudar o estilo de jogo do Palmeiras, porque muita gente vem reclamando do estilo de chutão para frente, lançamento direto. E o Palmeiras ontem jogou bola pé no pé, entrando para fazer gol de dentro da área, mas a bola chegando de pé a pé. Foi um jogo bem jogado. O Palmeiras levantou a marcação, marcando a bola na saída e conseguiu fazer um ótimo jogo. Certo, repito, que era uma equipe bem inferior tecnicamente, mas como a equipe jogou, entrou, o Jacuipense entrou para fazer um futebol, para jogar futebol, que teve até um jogador do Jacuipense que levou, cometeu a entrada mais dura, o juiz já foi lá, mostrou-lhe o amarelo, então ele baixou a bola e viram que realmente o árbitro queria jogo jogado, jogo bola jogada. E foi um jogo bonito de se ver. Não só porque o Palmeiras venceu, mas realmente o Palmeiras estava jogando, tocando bola de pé a pé. A Isa também trouxe aqui, além da fala do Abel, que o Alfinete trouxe, a Isa também está trazendo a fala da Leila Pereira em relação a outro assunto, que é a questão da PL que está rodando aí no Congresso, que já foi aprovado, já vai para a sanção do presidente Lula, que é a questão de impostos sobre clubes associativos e SAF. Vamos ver também a opinião da galera em relação a isso, ok? Vou soltar aqui o VT e, claro, vocês vão assistir e depois também podem comentar à vontade sobre todos os assuntos. O assunto de ontem, do futebol de ontem, a bola rolada, e também os assuntos que estão rolando aqui extra-campo. Você me explicasse o que acontece com o Abel Ferreira. Só você pode me explicar. Se tiver, já pode colocar os melhores momentos do jogo do Palmeiras. E aí você me explica esse ódio que o Abel Ferreira tem da imprensa aqui no Brasil. Na verdade, quem pode explicar isso é só o Abel Ferreira, não eu. Enfim, ele é um cara muito sanguíneo. E ele sabe que em muitos momentos ele acaba passando do ponto, enfim. Mas ontem ele até abriu a coletiva, né, pedindo desculpa pelo gesto que ele fez no jogo contra o Sporting Cristal, porque inclusive a Conmebol o denunciou, né? E ele pode pegar um gancho por conta disso. E ele pediu desculpas, disse que ele sabe que ele é o treinador do Palmeiras e que ele tem que dar o exemplo, resumindo aí, então ele não pode fazer esse tipo de gesto. Que não foi direcionado a ninguém, que de fato foi um negócio ali dele com o Flaco, mas que ele sabe que ele errou. Isso é verdade. Bom, e assim, falando um pouquinho do jogo, nada como, com todo respeito a Jacuipense, mas nada como um jogo contra a Jacuipense para dar aquela tranquilizada, né? Para deixar o mar calmo, porque... Mas não tá calmo. Hã?
Isso que eu achei estranho. Mas ela fala em relação à torcida com o time, né, com o clube. Um jogo contra o Remo também era para ter deixado mal calmo, porque o Palmeiras era para ter jogado o fino da bola, como diz o Quesada, contra a Jacuipense e não aconteceu. Acho que é porque era o time titular. Os caras estão com a bola muito alta. Eu acho que precisa entrar mais os reservas para baixar a bola dessa galera que está na primeira linha do time. Ficou Né? calmo. Ele estava enlouquecido na entrevista. Não, eu tô falando o mar calmo em relação à torcida, porque o Palmeiras empatou com o Remo, né, no final de semana, então tem muita gente pegando no pé do desempenho do Palmeiras com razão, mas contra a Jacuipense foi tudo tranquilo, então temos uma quinta-feira tranquila. Inclusive, eu achei que o Palmeiras ontem jogou melhor com os reservas contra a Jacuipense do que no jogo do Allianz Parque, em que o Palmeiras tinha mais, estava um time misto, mas tinha começado o jogo com alguns titulares a mais. Então, aliás, agora eu não me lembro, ou começou com o time inteiro titular. Eu acho que foi misto, né? Acho que foi um time misto. Mas, assim, esse jogo contra a Jacuipense ontem foi super tranquilo. Felipe Anderson jogou muito bem. Quem sabe isso não ajuda ele a ganhar um pouco mais de confiança, né? Porque foi o destaque da partida. E o Eric Belé, que é um menino da base, um menino super interessante. Também fez seu primeiro gol como profissional. Gostei muito da atuação dele. Em termos de jogo, assim, foi um jogo super tranquilo. O Palmeiras só administrou. Acho que um indicativo que a gente pode ver ali, porque, por exemplo, o Abel não precisava colocar o Arias na partida ontem, né? Mas ele coloca o Arias de um lado e o Felipe Anderson do outro, então é um indicativo do que pode acontecer na partida contra o Cruzeiro, porque o Alan está machucado. Foi o que eu entendi também. Eu acho que ele teve, tipo assim, ele aproveitou o final do jogo para fazer um treino, dar um entender ali o que ele vai fazer no jogo contra o Cruzeiro, que tem que ser o time titular. Ele não vai botar um time reserva. Apesar do time reserva ter jogado bem mais bonito ontem, tem também a questão do time que entra propor o jogo, né? Não é só o Palmeiras que tem que propor. Os dois times têm que estar propostos a jogar, a fazer o jogo. E contra o Cruzeiro talvez venha aí sim esse time titular, mas com essa alteração que ele testou ontem contra o Jacuipense. Então, aliás, o Alan tá suspenso e machucado, né? Se não me engano. Mas, enfim. Então, acho que é isso que pode acontecer na partida contra o Cruzeiro. E aí, enfim, sobre o jogo, se vocês quiserem comentar alguma coisa, mas achei um jogo que tem muito o que falar. Ficou em pano de fundo. O jogo acho que ficou em pano de fundo. Tem uma imagem. Vou colocar já o Abel, que é a parte chata. O jogo foi bom sim. Não teve. A arbitragem foi tranquilo. No caso, como o jogo fluiu bem, ficou tranquilo para a arbitragem, sem nenhuma polêmica. É por isso a galera aí falam que não, mas a gente teve isso, teve aquilo, a gente podia estar falando do jogo. Aí, como tem jogo, não quero falar do jogo, gente. Eu só quero falar de polêmica. Então manda aí, vai, bota o Abel aí, vai. Ô, Alfinete, tem duas coisas. A gente vai falar do Abel, mas eu acho que uma coisa importante da gente discutir rapidamente aqui foi o trecho da entrevista da Leila Pereira que repercutiu muito ontem, né? Então acho interessante trazer isso também. Então vamos ver o Abel. Se você tiver esse trecho aí, quiser mandar aqui para os meninos, vamos ver primeiro o Abel chamando nós da imprensa, porque eu tenho que me incluir nisso, de tudólogos. Somos tudólogos. Sabemos tudo, Quesada. Vamos ver. Porque eu no Brasil tenho expressões que eu vou levar para a minha vida toda. Vou-vos dizer a última. Aqui há muitos tudólogos. Sabe o que é o tudólogo? Fala de tudo, mas não percebe de nada. Há muitos tudólogos aqui. O Palmeiras chega hoje a 16 jogos invicto, né? Líder do Brasileiro, venceu em competições difíceis como a Libertadores, viajou muito. Mesmo assim, a gente acompanha, e acredito que chega a vocês também, aquela atitude, às vezes, um pouco mais passional da torcida, de falar, o Palmeiras não joga bonito, não convence. Eu queria ouvir de você se você acredita que há um descompasso nisso, né?
entre o que parte da torcida vê, não todos, e aquilo que o Palmeiras apresenta em campo, né? Invicto a 16 jogos e líder do Brasileiro. Não é a torcida, é a imprensa. Não é a torcida, são vocês, a imprensa. Alguns da imprensa. Porque os vossos clubes que vocês gostam, só por não estarem bem, vocês não podem dizer bem dos vossos clubes, então dizem mal do Palmeiras. Desculpa. Por isso é que eu digo aos meus jogadores, ouçam a realidade. Vejam a realidade. Vocês estiveram aqui como eu, não tiveram? Estava o estádio cheio ou não estava? Eles sabem o que é que eles mais repetem? Os da realidade. Gratidão. Obrigado por tudo que têm feito. Continuem. Não liguem ao que a imprensa diz. Sim, às vezes jogamos mal. Caraca. Às vezes acho engraçado. Vamos ver aí o que o Quesada vai falar, comentário do Quesada em relação ao Abel Ferreira. O Sormani também não gosta muito do Abel, eu queria ver o que ele ia opinar em relação a essa fala do Abel, chamando a imprensa de tudólogos, né? Eu no Brasil tenho expressões que eu vou levar para a minha vida toda. Vou-vos dizer a última. Aqui há muitos tudólogos. Sabe o que é o tudólogo? Foi, né? Fala de tudo, mas não percebe nada. Pode tirar, Há João. muitos tudólogos. Já aqui. deu, né? Pode tirar. Eu nunca ouvi essa expressão. Desculpa. Quesada, eu quero que você Tudólogo. comente isso aí. É. Quero que você comente isso aí. Mas, assim, bom, primeiro que a Isa, depois do Perrone, primeiro que quem vaiou o time do Palmeiras lá no Allianz Parque no jogo contra o Santos foi a imprensa, Quesada? Não foi. Sabe qual é o problema? Não, Sabe entendi. qual foi o problema? Só para fechar minha parte aqui. E aí ele tá falando pro repórter que ele não pode falar bem do time dele e aí tem que falar mal do Palmeiras. É isso mesmo que esse cara falou? Ele tá falando que o repórter torce para outro time e que tá lá para encher o saco do Palmeiras. Poucas vezes eu vi um cara ser tão babaca igual esse Abel Ferreira. Você vai me desculpar. Eu respeito ele pelo que ele construiu. Mas as declarações dele, toda vez que ele fala isso, é falta de respeito com quem tá trabalhando. Ele ataca o cara, tá atacando todo mundo. Ele tá falando que é a gente que vai ao Palmeiras. Eu nunca fui no estádio do Palmeiras, vai ao Palmeiras, e nem vou. Podem falar o que vocês quiserem. Não, bom, primeiro, vamos começar pelo final. Eu nunca ouvi esse termo tudólogo. Eu desconheço, nunca ouvi no futebol isso, sério mesmo. Isso daí deve ter sido um termo inventado por ele e pela turma. Não, na verdade o termo existe, mas é porque não é comum ser usado isso no futebol. Usa-se no dia a dia em outras áreas de conhecimentos, de estudiosos, mas na questão do futebol realmente não é comum se usar isso. Aí ele resolveu trazer, né? Trazer para o futebol, mas é um termo que existe na língua portuguesa. Que veio de Portugal, se Portugal usa-se esse termo, eu desconheço, aqui eu nunca ouvi isso, e olha que eu estou há anos militando no futebol. Eu acho que o problema do Abel não está ligado no que as ruas falam, né? Eu tenho um monte de amigo que não é palmeirense e que acha que o Palmeiras precisa jogar mais bola. Esse termo não é usado só em futebol, não. Para o futebol, não. Para qualquer outro conhecimento aí pode ser usado. É um termo da língua portuguesa para ser usado comumente, em qualquer ambiente. E eles não são da imprensa, que é uma opinião que eu tenho também. Pela qualidade técnica que o seu Abel tem nas mãos, ele poderia fazer esse time jogar muito mais bola. Nenhum time, ou raros times no Brasil, tem uma qualidade de Andréas Pereira, que pode ir para a Copa. Marlon Freitas, que não está na lista de 55, mas é um cara de altíssima qualidade, que se tivesse no grupo de 55 do Ancelotti, não seria surpresa nenhuma. Flaco Lopes, que está no grupo aí para a Argentina. Não vou falar nem Paulinho e Vitor Roque, que estão machucados nesse momento. John Arias, gente, eu vi todos os jogos do Fluminense nos bons tempos com o Diniz. O que o John Arias jogava é um negócio absurdo. E ele não tem feito isso com constância, com sequência no Palmeiras. Então, o Palmeiras tem uma qualidade incrível, e esses meus amigos palmeirenses, é a minha opinião, tá? Mas os meus amigos palmeirenses, alguns deles, ou a maioria deles, entende que esse time precisa ser mais solto, mais academia. E dá para fazer isso.
Dá para fazer isso sim, senhor. Só que aí a gente tem que entender também que o Abel é um Tite português, né? É fechar a casinha, é baliza zero, né? Não vou tomar gol e vou jogar às vezes por uma bola, por um contragolpe, de vez em quando eu construo uma jogada legal, de vez em quando um lançamento perfeito de um Andrés ou de um Marlon Freitas. Esse é o futebol do Palmeiras. Aí tá dando certo, ok, tá dando certo. Ninguém pode dizer que não tá dando certo, ok. Mas dizer que toda a torcida do Palmeiras está ao lado dele... Nos últimos 2 jogos pelo Brasileirão não deu certo, não. Contra o Santos e contra o Remo não deu certo, não, viu, Quesada? O Palmeiras quase começou perdendo. Esses 2 jogos o Palmeiras começou perdendo, foi lá, buscou o empate. No Jacuipense o Palmeiras ainda fez um segundo gol, que o juiz arrumou corrigiu lá uma regra, né? Alterou a regra e anulou. Mas não, assim, no geral podemos dizer que não funciona, não tá dando certo não, viu? E eu vou aos jogos do Palmeiras no estádio, às vezes tem vai assim. Tem vai assim. Eu tenho escutado vai, que é um negócio normal também, não é só pro Palmeiras, né? É menos pro Palmeiras também, é verdade. Tem times que são mais vaiados do que o Palmeiras. É verdade. Agora, ele tem um problema com a imprensa, não sei. E assim, ele não consegue ter o prazer de desfrutar as coisas, né? Pô, venceu, classificado, dois jogos com goleadas, né? Fez 7-1, né, no agregado. Vibra um pouco mais com isso. O Abel parece que tem um problema de não saber vibrar com as coisas no momento certo. Vai lá, dá risada, dá entrevista, estamos classificados, estamos na liderança do Brasileiro, estamos bem na Libertadores. É o tipo do cara que parece que vai pra praia com calça jeans, sabe? E com jaqueta de couro, aquele puta calor. O cara não sabe aproveitar o ambiente onde ele está. Aproveita o ambiente. Não tem que trazer nada de ruim para dentro do Palmeiras. Repito, o Palmeiras é líder do Brasileiro, o Palmeiras está bem na Libertadores, o Palmeiras está classificado na Copa do Brasil. É ele que fica inventando história, entendeu? Seja um pouco mais esperto, mais inteligente. E fica batendo na imprensa. E outra, tudólogo. Ah, Abel, vai plantar batata, vai. Nunca nós falamos isso aqui no Brasil. Não inventa, velho. Tá ficando feio. Isa e Perrone, a gente já tá preparando também o vídeo da Leila. Não se usa no futebol, né? Vamos ver a Leila. Vou te falar com toda sinceridade. Isso é uma opinião da presidente Leila Pereira. Se todo mundo dá opinião, eu também tenho direito de dar minha opinião. E eu vou dar minha opinião. Tudo que for para influenciar, para fazer com que os clubes se transformem em empresas, eu estou de acordo. Perfeito. Tá? Aquele negócio, mas as associações vão pagar mais, que paguem mais. Não quer pagar mais? Se transforma em SAF, não precisa vender o clube. Se transforma em SAF e 100% das ações podem pertencer à associação. Se num futuro quiser vender uma pequena participação, o clube já se transformou em empresa. Então, eu acho que todo movimento que venha a estimular os clubes a se transformarem em SAF, eu acho produtivo, que eu acho que esse é o futuro. Leila, mas tem alguns modelos que não deram certo. Gente, está cheio de empresas em todos os ramos. Umas dão certo, outras não. Tem bons empresários corretos em determinadas empresas, tem empresários picaretas em outras empresas. Mas o importante é que, quando o clube é empresa, e se ele tem um dono, o dono responde. Hoje, Bárbara, na verdade, esses clubes associativos têm o dono. Tem. Que eles fazem o que eles querem, não respondem por absolutamente nada, deixa o problema para o próximo presidente e não acontece absolutamente nada. Então eu sou completamente descrente desse modelo associativo. Bom, sobre a entrevista da Leila, ontem repercutiu muito esse trecho, né? Porque de fato chama bastante atenção, já que ela é presidente de um clube associativo e ela está defendendo a SAF, mas não só a questão de defender a SAF. Para mim, o que mais me chamou a atenção nesse trecho, e que se eu tivesse a oportunidade de perguntar a ela, eu perguntaria então, de acordo com o que você falou, né, sobre a questão de pagar mais impostos, mais taxas, você defende que o Palmeiras deveria pagar mais taxas do que as SAFs? Então, ou seja, o Botafogo do John Textor tem que pagar menos imposto do que o Palmeiras, que é um clube associativo? Porque foi basicamente isso que ela falou. E isso me causa uma estranheza, até porque, sim, é bem verdade que tem clubes associativos e muitos que estão muito bagunçados, assim como SAFs que não deram certo, só que ela é presidente
do clube que, na minha opinião, o clube associativo com o maior sucesso do Brasil, porque o Flamengo também tem muito sucesso, é um clube associativo, mas o Flamengo arrecada muito mais do que o Palmeiras. Então, o que as últimas gestões do Palmeiras fizeram com o clube, de reorganizar as contas, de colocar o Palmeiras no patamar que hoje o Palmeiras tem, é de muito mérito. Então, me chamou muita atenção ela dizer que ela defende que as SAFs paguem menos e como um incentivo, né, do governo, que paguem, porque tá tramitando, só para deixar claro, tá tramitando uma medida PL. aí no Congresso. Oi? Uma PL. Uma PL, exatamente, tinha me fugido. Uma PL aí no Congresso. PL, projeto de lei. Que prevê esse incentivo à entrada das SAFs no Brasil, e aí essas SAFs pagariam menos imposto do que os clubes associativos. E isso me causa muita estranheza, e até fico me perguntando, por que ela está defendendo isso? Né? Já que ela é presidente de um clube associativo bem sucedido. E assim, é o que eu falei, ela então, de acordo com o que ela disse, ela acha que o Palmeiras precisa pagar mais imposto do que os outros clubes que são SAF. Então, realmente, assim, se eu tivesse a oportunidade de perguntar... não, eu imagino que talvez seja... Ela quer ser dona de clube, Isa, ela quer ser dona de clube. Se hoje o Palmeiras, tá? Se hoje o Palmeiras falar, o Palmeiras está à venda, vai virar uma SAF... A Leila é a primeira a falar, opa, vou entrar nessa briga. Não vamos esquecer desse movimento também com o Vasco da Gama, né? Então, agora, eu tô na tua linha de raciocínio também, eu ouvi aqui, eu falei, mas pera um pouquinho. Bom, primeiro, ela não tem que ficar defendendo o SAF no Corinthians, que ela não entende nada de Corinthians. Agora, isso daí tudo bem, vamos deixar passar. Agora, fazer um Einstein para entender do Corinthians. Para entender o Corinthians, precisa fazer um curso de um ano, aí pelo menos umas 120 horas de aula para entender o Corinthians, hein? Exatamente. Precisa muito mais do que isso. O Tesla, né? Tem que entrar num túnel do tempo e voltar para o passado ou ir para o futuro para ver o que vai acontecer. Mas assim, o Palmeiras não precisa virar uma SAF no sentido de vender, né, o clube para uma empresa, para um grupo City. Porque o Palmeiras já é uma SAF do jeito dele. Quando a gente fala de SAF, é a ideia, no nosso imaginário, e que a gente vê na prática em alguns lugares, de uma gestão profissional. E ela pode ser feita de qualquer jeito. Se o clube associativo hoje do Palmeiras, com todas as críticas internas lá, porque também os palmeirenses que estão lá no conselho reclamam bastante da Leila, mas é um projeto, cara, é um projeto vitorioso, é um projeto que arrecada mais do que gasta, isso serve também para o Flamengo. Então, esses dois times, esses dois não precisam de SAF, tá? Esses dois não precisam. Então, eu estou na linha da Isa. Muito estranho esse discurso da dona Leila, sinceramente. Porque o Palmeiras tem mostrado nos últimos tempos que tem uma sequência muito legal. Paulo Nobre, depois o Gagliotti, que não estragou nada, que poderia ter estragado, manteve. E agora a Leila, com todas as críticas. Começa com o Beluso assinando... sim, que projetou o estádio, Então, assim, já são anos e anos, mais de 10 anos em que o Palmeiras tem uma gestão profissional e que organizou o clube. Então, realmente me causou muita estranheza. Como eu disse, se eu tivesse a oportunidade de perguntar a ela, eu faria essas duas perguntas. Então, você acha que mesmo você sendo presidente de um clube associativo que deu certo, a SAF é melhor? E segundo, então você está defendendo que o Palmeiras deve pagar mais imposto do que os clubes que são SAF, como o Botafogo, como o Bahia, como o Vasco? Então, assim, curioso. Perrone, rapidinho, que o programa é mais curto hoje, tem muita entrega aqui ainda, vai lá. Tudo bem, só um detalhe, é só uma informação, tá? A Câmara aprovou ontem a PL. Então falta a assinatura do presidente para que isso aconteça, tá? O que chamam de modernização. Então, olha só o timing da coisa, tá? A Câmara já aprovou, então o mais difícil, entre aspas, já aconteceu. Agora falta a sanção do presidente da República para isso, só isso. Com informação. Boa, Perrone. Esse é um projeto de lei de um deputado
flamenguista que fez que se usou como lobby do presidente do Flamengo, né? Então ele botou esse projeto lá a pedido do presidente do Flamengo e já foi aprovado. E vamos ver o que vai acontecer, se o presidente da República vai sancionar essa PL, né, esse projeto de lei. Voltando aqui ao jogo, o jogo eu gostei do jogo, do futebol jogado, tanto que o próprio goleiro, que é o capitão do Jacuipense, ficou emocionado, falou sobre, após o jogo, falou sobre o destaque do elenco, né? Sobre a emoção de ter jogado com o elenco do Palmeiras, mesmo após a eliminação, jogadores de nível Europa, jogadores de nível de seleção, tanto brasileira quanto seleções, no caso seleção em geral, né? Os jogadores que são estrangeiros também pertencem às suas seleções, claro que não todos, mas ele falou do modo geral, não foi citar nomes, mencionar nomes, mas ele falou sobre essa questão da emoção. A gente viu que ele estava bastante emocionado. O time, como eu já falei no vídeo anterior, de ontem no caso, fez certo mandar o seu jogo em Floripa, uma cidade onde o Palmeiras tem maior número de torcida. Ainda conseguiram apurar aí mais de 2 milhões de reais. Claro que isso tudo não vai para o bolso do Jacuipense, por ser o mandato, por ser o mandante, não vai todo para o bolso deles, mas com certeza apuraram, fizeram uma boa grana, o que não fariam no seu estádio, né? No estádio que também está em reforma, né? No momento está em reforma. Mas eles, mesmo se eles tivessem demandado esse jogo lá, eu acredito que eles não teriam apurado toda essa grana, porque o Palmeiras não teria todo esse torcedor para botar lá dentro do campo, o que eles também não teriam todos esses torcedores lá para colocar. Então ia ter que ser a maior parte dos torcedores do Palmeiras, assim como foi no jogo de ontem, a maior parte dos torcedores palmeirenses, e colocou aí essa grana no bolso do Jacuipense. Claro, o time trabalha para isso, né? Sabiam que dificilmente conseguiriam passar pelo Palmeiras, mas que precisariam aproveitar a oportunidade de participar dessa competição e colocar uma boa grana no bolso até onde desse para ir. Acredito que se eles tivessem passado, a felicidade também seria enorme e seria mais dinheiro no bolso, mas como eles pegaram o Palmeiras, como sendo o nível que está o Palmeiras hoje, eles jamais imaginariam que conseguisse, né? Nem nos maiores sonhos passar pelo Palmeiras a nível que está o Palmeiras hoje. Então eles já acreditavam, fizeram o seu espetáculo, deram o seu show a nível deles e também proporcionando um jogo que o Palmeiras pudesse dar o seu espetáculo, né? Jogaram de forma honesta, né? Não vieram com desvantagem no placar, querendo machucar jogadores do Palmeiras para se vingar porque não passariam. Eu parabenizo a equipe do Jacuipense por terem proporcionado um futebol de boa qualidade para a gente ver, apesar deles não terem o mesmo nível técnico, mas foi um nível técnico muito bom da gente assistir o jogo Palmeiras e Jacuipense. Sobre a questão do Abel Ferreira, ele rebate as críticas, né, após a goleada. Deve ser muito chato não torcer pelo Palmeiras, mas isso é normal porque ele quer chamar a atenção para cima dele, como se fosse aquela pessoa que precisasse todo tempo de ter uma aprovação, né? Que fale mal, mas falem de mim. Quer estar sempre no centro das atenções, né? No foco. É uma necessidade, eu vejo assim como uma necessidade que o Abel tem nesse sentido. Uma necessidade desnecessária, porque ele já está no foco, por ser o treinador de uma das maiores equipes do futebol brasileiro, é o técnico mais longevo
no comando de campo de uma equipe da Série A. Ele, sendo aí, eu acho que ele, eu já até passei num vídeo aqui, mas eu não sei se ele é o quarto técnico de maior mando, né, de maior comando de campo do Palmeiras, e fazendo a sua história, está fazendo a sua história, e todo mundo conhece a qualidade dele, a qualidade técnica do trabalho dele e tudo mais. Agora, como pessoa física, tem uns que dizem que ele é uma boa pessoa, mas como pessoa jurídica já não aprovam, e fica nesse lenga-lenga. Ele já falou também que não veio para o Brasil para fazer amizade, para fazer amigos, mas é isso. A questão é que temos todas essas questões aí, e vamos aguardar, vamos ver. Eu gosto do trabalho dele, não vou negar, mas tem gente que diz que se o técnico do Palmeiras não fosse mais o Abel, o Palmeiras já estaria em outro patamar mais elevado. Eu não sei se isso seria verdade, porque além do mais a gente não sabe se não acontecer. Mas quando acontecer dele sair, vamos ver, porque tem muita gente que diz que esse elenco tem como tirar muito mais, e que o Abel não está conseguindo extrair mais do elenco, extrair mais do Palmeiras. Mas é isso. Inscreva-se no canal, ative as notificações, comente à vontade. Final de semana a gente tem novamente Palmeiras em campo contra o Cruzeiro, jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão.